Gente, Nico Lopes. Mas pelo amor de Deus, o Nico Lopes chegou no Internacional em 2016, foi embora em 2019, sei lá quando. O Nico Lopes não deu certo no Inter. Chegou a hora então, vamos aos supercortes do Baldaço, que mais importante eu disse durante o dia. Vem com o Baldacinho, antes presta atenção aqui, ó. Ei, as prestações do teu carro atrasaram. 1, 2, 3 prestações estão te ameaçando até de busca e apreensão do teu carro. Tu não vai perder o teu bem que tu adquiriu, né? Estão te cobrando juros abusivos, tirou um carro por um valor, já está 3, 4 vezes o valor na soma das parcelas. Não precisa. Vem agora com a Líder Assessoria. O WhatsApp está aqui na tela. Os especialistas da Líder Assessoria, numa ação segura, vão rever e renegociar tudo para ti. Tem gente que tinha débito de 80 mil reais e quitou tudo por 15 mil reais. Então fala com a Líder Assessoria agora nesse WhatsApp aqui. Tá legal? Fala com a Líder. Vamos para os cortes. O Inter fechou um contrato de 3 anos com o Valência. É uma marca. O Ener Valencia, por si só, é um cara que vai vender um monte de camiseta no Internacional, é um cara que vai encher estádio, é um cara que vai aumentar o quadro social do Inter. Quando tu contrata um jogador desses, e essa definição do Weber é maravilhosa, tu não está contratando só uma solução para dentro das 4 linhas, tu está contratando uma marca que vende. Uma marca que vende. Nós vamos ter uma turma gigantesca de equatorianos que vai circular pelas ruas de Quito, de Guayaquil, com a camisa do Inter escrito Ener nas costas. Porque é o Ener Valencia, como aconteceu rigorosamente quando o Paulo Guerreiro veio para o Internacional em relação aos peruanos. Essa consideração é importante. Futebol deixou de ser só 4 linhas há muito tempo. Há muito tempo. Nós temos o exemplo do nosso rival aqui, que contratou o Luis Soares, que botou 30 mil sócios no clube, que encheu o estádio, que vendeu camiseta tipo água, porque é assim que funciona. Claro que o resultado de campo, no fundo, acaba sendo mais importante, ele precisa colocar a bola para dentro. Se eu pegar o exemplo do Guerreiro, o exemplo do Guerreiro não se confirmou. Mas eu quero lembrar uma coisa para vocês. O problema do Guerreiro do Internacional não era ele em campo, era ele não estar em campo. O problema do Guerreiro do Internacional foi que, primeiro, teve que cumprir aquela pena final do doping, né? Depois se machucou muito, depois teve uma lesão séria no joelho. O Guerreiro, quando jogou, jogou bem. Eu estou errado, Weber? O Guerreiro, quando esteve em campo no Internacional, ele metia gol, cara. Só que teve muito pouco em campo. Não conseguia jogar. E não, o Ener não tem esse histórico. O Ener não tem esse histórico de lesões, de complicações nesse sentido. O Ener vai jogar. O máximo que vai se ter é numa data FIFA. Daqui a pouco ele tem que se apresentar 2, 3 dias antes e ficar de fora de um jogo do Inter. Mas data FIFA também já não é muito problema, porque o futebol brasileiro, a partir desse ano, para na data FIFA. Então, tem tudo para dar certo. Ener Valencia tem tudo para dar certo. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sou contra. Claro que nós temos o maior exemplo do futebol mundial, que é o pai do Neymar, que é o procurador do Neymar, e fez contratos multibilionários para o Neymar, né? Mas eu tenho uma experiência, a minha experiência como repórter, se tem uma coisa que não se deve fazer, é ter o pai como procurador do jogador. Porque, cara, eu já vi tanta carreira ser atrapalhada no Inter, no Grêmio, por pai procurador. Porque o pai, não adianta, tu mistura as coisas, tu mistura. Aí daqui a pouco tu acha que é melhor do que é, tu pede um contrato maior do que deve, tu troca pés pelas mãos, tu acha teu filho melhor que todo mundo. Não, atenção, você que está começando a ser atleta. Pega um empresário do mundo do futebol. Não põe o seu pai de empresário. Ah, mas é o pai, é confiança. Não, mas deixa o pai junto. Mas põe um profissional para fazer o negócio. Isso já deu tanta cacaca, meu Deus do céu. Negócio, eu falei pela manhã e eu repito aqui para vocês. Eu adoro esse modelo de negócio. Tu fica de olho. Foi assim que veio o Yuri Alberto para o Internacional. O Yuri não foi empréstimo, mas foi assim. Jogador tá. Tu fica de olho. O jogador está finalizando o período de base num clube, aí tu vê que os caras não estão valorizando ele, tu aposta nele, os caras lá não estão apostando. O Yuri Alberto foi assim, o Rodrigo Caetano chegou lá, faltava 3 meses para terminar o contrato do Yuri Alberto com o Santos. Aí o Rodrigo Caetano chegou pro staff do Yuri Alberto e falou, qual é que é a situação de vocês? Aqui nós não queremos renovar, não. Nós queremos sair, os caras não valorizaram a gente, não botaram o Yuri Alberto para jogar, e aí o Rodrigo Caetano chegou com 10 milhões de reais. 10 milhões de reais para dar na mão do Yuri Alberto e do staff dele. E aí vocês vêm para o Inter. O que tu acha? Mas temos que negociar com o Santos. O Santos ainda tem 3 meses de contrato. Aí, para não ferrar o Santos, que tinha formado o jogador, embora o cara fosse ficar sem contrato, o Rodrigo Caetano negociou com o Santos. Vocês ficam com 20% do Yuri Alberto. Vocês ficam com 20% do Yuri Alberto, para o jogador o Inter pagou 10 milhões de reais. Ou seja,
custou 10 milhões de reais o Yuri Alberto para o Internacional. Um ano e meio depois, o Inter vendeu o Yuri Alberto por 150 milhões de reais. Um lucro de 140 milhões de reais. Então, claro, às vezes não vai dar certo, mas eu gosto desse modelo de negócio porque o guri já apresentou potencial. O Riquelme, esse já apresentou potencial. O Damião, quando veio para o Inter nesse mesmo molde, também. O Giuliano, quando veio do Paraná para o Inter, também. O Nilmar, quando veio para o Inter, também. O Sobis tinha jogado na base do Corinthians já. O Sobis tinha jogado na base do Corinthians. E veio no Inter nessa mesma ideia, 17, 18 anos e tal. Eu gosto desse modelo de negócio. Então fica aqui os parabéns. Depois de tanta cacaca feita nas categorias de base do Internacional, aparece um movimento efetivamente interessante. Deixa eu te dizer uma coisa. Se estraga a geladeira da tua casa, e aí chama um técnico, e o técnico te faz um orçamento para arrumar a tua geladeira. E aí tu descobre que o valor para arrumar a tua geladeira é quase o valor da tua geladeira. Não vale a pena. E tu não tem dinheiro para comprar uma geladeira nova. O que tu vai fazer? Tu vai ficar sem geladeira? Sabe o que tu vai fazer? Tu vai te endividar. Tu vai comprar uma geladeira em 12 parcelas e vai te endividar. Porque precisa ter a geladeira. Um clube do tamanho do Internacional precisa ter um bom time de futebol. Ah, mas não tem dinheiro. Te endivida. Porque se tu tem um bom time de futebol, e aí vale mais a pena ainda que a geladeira na tua casa, que só vai gelar tuas coisas. Se tu tem um bom time de futebol e faz um time competitivo que briga pelas competições, é mais dinheiro no ingresso, é mais dinheiro na venda da camisa, é mais dinheiro no sócio. O Johnny, que vale 5, passa a valer 10 se o time vai bem. Vou repetir a frase. Caro é time ruim. Time bom se paga. Tu não pode ser incompetente de gastar dinheiro e trazer jogador que não te resolva. Aí cabe da competência de cada um. Claro que tem que se endividar. E sobre a Liga Forte, a informação, o Weber e o Fontes que estão ouvindo, a Monique também, se tiver mais informações, me digam. Mas há hoje uma cisânia no Conselho Deliberativo do Internacional, porque o presidente Alessandro Barcelos, há bastante tempo, tem convicção sobre a Liga Forte, já queria ter assinado para receber 50 milhões de reais agora. Tem até o começo de julho para assinar e receber agora, ainda nessa janela, 50 milhões de reais. Só que a oposição do Internacional, ela estabelece que não tem informações suficientes ainda para aprovar isso. Que eles querem ouvir mais sobre o outro lado, a Libra, que é a concorrente da Liga Forte. Eu acho que os dois lados podem estar certos, mas acho que os dois lados podem estar errados. Não vamos esquecer que é ano de eleição. Ano de eleição, você sabe como é que é. Então não descartem a possibilidade da oposição está enchendo o saco para o Barcelos não receber os 50 milhões para gastar e fazer bom time e se reeleger. Mas não descartem também o presidente Barcelos está querendo assinar de qualquer maneira para ter essa grana para contratar, fazer contratação e ganhar moral para se reeleger também no final do ano, porque é ano de eleição. Todo mundo pode ter segundas intenções nessa brincadeira. O fato é, e aí entra a minha opinião, tem que decidir logo, ou a favor de uma ou a favor de outra. Mas tem que decidir logo. Não dá para perder tempo com isso aí. Então, a verdade é que nós estamos desde a virada do ano falando em possíveis facilitações do Al Hilal que nunca aconteceram. Essa é a verdade. Porque o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, está em conversa no WhatsApp com o Cuéllar desde dezembro. E com um acerto com o Cuéllar. E a gente foi de dezembro até agora. O Al Hilal agora parece que aceita conversar. Depois do Mundial de Clubes, o Al Hilal vai liberar ele. O Cuéllar tem boa relação com os caras e vai liberar, vai conseguir a liberação de graça desse contrato que ele tem até 2024. Agora no meio-ano, o Al Hilal vai fazer uma reformulação e vai liberar. O fato é que nunca facilitaram. O fato é, o Al Hilal, a direção do Al Hilal, não é que ela não aceitou a proposta do Inter, eles nunca receberam alguém do Internacional. Gente, o Al Hilal fez uma proposta para o Messi, para ele ganhar 8 mil reais por minuto durante 365 dias um ano. Então esses caras é o seguinte, ou tu paga ou tu não vai levar, isso não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Tá curtindo? Tá curtindo aí os cortes do Baldasso? Super cortes do Baldasso, tem muito mais coisa importante que eu disse hoje, tu vai continuar acompanhando aqui. Mas antes presta atenção aqui, tu tem 65 anos de idade ou mais e ainda não te aposentou? Não contribuiu, mas tu tem direito ao benefício assistencial. Tu tem uma doença que te impede de trabalhar
tentou o benefício assistencial e não conseguiu, tem alguma coisa errada aí. Tu tem uma limitação física que te impede de trabalhar, tem direito ao benefício assistencial também. Só que tu não vai conseguir conduzir isso sozinho. Tu vai falar com a SOS Aposentadoria. Eles vão conduzir para ti. São especialistas nisso. Aqui na tela, o WhatsApp. SOS Aposentadoria, chama agora e faz acontecer o teu benefício assistencial, tá bom? Seguindo com os cortes aí, gurizada. Existem duas pontas que estão trabalhando uma revolução no futebol brasileiro. Duas pontas importantes de empresários importantes do futebol mundial que querem comprar movimentos importantes, especialmente dos direitos de transmissão de grandes clubes do futebol brasileiro. Um é a Liga Forte, que o presidente do Inter e a atual gestão gostam muito e querem fechar há bastante tempo, e o outro é a Libra, que é uma outra ponta que concorre com a Liga Forte e está pegando alguns clubes também. Então, existe alguns clubes que foram para um lado, para o outro, e não cabe nem aqui falar quem foi para qual lado. Mas a atual gestão do Inter já queria ter assinado com a Liga Forte, porque tem previsto em contrato, imediatamente após a assinatura, uma injeção de uma parte da grana que vai receber, que gira hoje em torno de 50 milhões de reais. É assinar e pinga no Pix 50 milhões de reais na conta. Mas a oposição do Internacional acha que tem que estressar o debate. O que é estressar o debate? Estressar o debate é buscar mais informações sobre tudo, porque há um comprometimento de 50 anos com a assinatura do contrato. Sim, é isso que vocês estão falando. No momento que assinar um contrato, são 50 anos de comprometimento no que diz respeito a 20% dos direitos de transmissão. Então é óbvio que tem que conversar bastante. Só que eu acho que já deu tempo também para conversar. Nós estamos falando disso faz 2 meses. E agora, no começo de julho, se não assinar, vai ter que ficar para um outro momento. O que eu acho? O meu medo é que nós estamos num ano de eleição no Internacional. Meu medo é que a oposição esteja fazendo birra para complicar, para a gestão não receber 50 bilhões e não fazer movimentos expressivos e se reeleger, talvez no final do ano. O meu medo também é o outro lado. É a atual gestão do Internacional querendo fechar de qualquer maneira agora para receber a grana e fazer movimentos expressivos para ganhar a torcida e se reeleger no final do ano. É isso que não pode acontecer. É muito sério. É muito importante, é muito necessário, é uma grana violenta, mas é muito sério escolher certo. É muito sério escolher certo. Eu espero que questões eleitorais ou eleitoreiras não estejam presentes nesse contexto de cisânia, neste momento, no Conselho Deliberativo do Internacional. Vocês sabem que eu luto no Internacional para que o contexto Inter, e isso envolve nós torcedores, paremos com aquela ideia romântica de repatriar, né? Nós temos muito isso, nós colorados adoramos isso, todos os clubes gostam um pouco disso, mas eu acho que não tem nenhuma torcida que seja mais iludida com essa coisa de repatriar do que nós. Nós continuamos achando que o Damião está no auge da carreira, nós continuamos, né? Nós queremos repatriar jogador toda hora. O Nilmar já tinha se aposentado há 2 anos e tinha gente pedindo o Nilmar aqui. Quem sabe tira ele de casa, dá um treinamentinho para ele voltar a jogar. O cara estava aposentado há 2 anos. Então é assim, a torcida do Inter adora repatriar. Só que aí, o que eu tenho para dizer para vocês? Eu sou um cara que combato a ideia de repatriar, mesmo sendo jogadores que deram certo no Internacional. Eu acabei de citar aqui 2 jogadores que foram maravilhosos no Inter, o Damião e o Nilmar. E o mesmo vale para outros tantos jogadores. Então, eu combato essa loucura por repatriar jogadores que lá atrás deram certo como solução mágica para agora dar de novo. Essa questão Nico Lopes significaria o seguinte: agora nós estaríamos inaugurando uma nova faceta de repatriar. Nós não estaríamos mais repatriando jogadores que deram certo. Nós começaríamos a repatriar jogadores que não deram certo. Ou seja, o cara veio aqui, jogou 4 anos aqui, não deu certo no Internacional, passa mais 4 anos, vamos trazer ele de volta para ele não dar certo de novo. É isso? É isso? Gente, Nico Lopes. Mas pelo amor de Deus, o Nico Lopes chegou no Internacional em 2016, foi embora em 2019, sei lá quando. O Nico Lopes não deu certo no Inter. O Nico Lopes, nós passamos, vamos relembrar algumas coisas aqui. Nós fizemos uma celeuma na época, porque tecnicamente ele é bom jogador, né? De acreditar que ele pudesse ser solução. O Nico Lopes é um jogador sem sangue e sem aplicação tática. É um jogador que jogava para ele mesmo e não dava resposta alguma. O Nico Lopes nos comprometeu em momentos importantíssimos. Em 2019, eu estava numa Libertadores da América que eu peguei o maior Flamengo da história,
que era o Flamengo do Jorge Jesus no Maracanã, estava 0-0 o jogo, o Inter deu um apagão, tomou 2 gols, 2-0. Aos 40 do segundo tempo, o Nico Lopes teve a bola do jogo para descontar para 2-1. E ele perdeu o gol de uma forma mais patética possível. O jogo de volta em Porto Alegre, o Inter estava ganhando de 1-0. Se o Nico Lopes fizesse o gol lá, a gente teria passado pelo Flamengo do Jorge Jesus. E o Flamengo do Jorge Jesus não teria nem feito história. Mas o senhor Nico Lopes conseguiu fazer a cacaca. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos caminhar para frente, né? Vamos caminhar para frente. Seja com essa ideia que eu estou tentando afastar de querer repatriar jogador que deu certo no passado para dar certo de novo agora, mas principalmente, quando se fala em Nico Lopes, de querer daqui a pouco repatriar jogador que não deu certo, como se agora fosse solução para alguma coisa. Eu quero distância. Eu quero distância de Nico Lopes do Internacional. Para mim, ele já provou de todas as formas que é um jogador insuficiente. Eu sou o cara que sempre defendeu a ideia de que quando você tem uma dívida, você que está na sua casa, quando você tem uma dívida grande, qual é a primeira coisa que você tem que fazer para começar a administrar a sua dívida? Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Antes mesmo de pagar a dívida, o que tu tem que fazer? Tu tem que passar a gastar menos do que ganha. Se tu estiver gastando menos do que ganha, tu estás tendo superávit. E a partir daí, tu começa a pagar a tua dívida. Eu não vou criticar o superávit do Internacional, embora eu diga que o último superávit do Inter tem a entrada de uma área territorial em torno de 40 milhões, senão não teria superávit nenhum. Só que o grosso da história e a verdade da história é a seguinte: a gestão Barcelos não pagou 1 centavo da dívida do Inter. Melhor dizendo, pagava de um lado e entrava do outro. Hoje, a dívida do Internacional é a mesma que o senhor Alessandro Barcelos pegou quando assumiu. A atual gestão do Internacional não diminuiu a dívida do Inter. E, no fim das contas, é isso que interessa. Ou seja, a austeridade financeira, para diminuir a dívida do Inter, não adiantou absolutamente nada até agora.